E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Júnior e nesse vídeo, pessoal, irei trazer aqui um tópico um pouco diferente, né? Que são as Dark Pools, né, pessoal? Resumindo um pouco aí antes de entrar no tópico, Dark Pool é um sistema aí que oculta as ações, né, de compra ou venda no livro de ofertas aí de uma plataforma, né? E são usadas principalmente aí, se não 100% por baleias, né, pessoal? É o jeito que as baleias e as instituições encontraram para fazer grandes operações sem aparecer aí no livro de ofertas, né? Ocultando os seus movimentos, né? Por isso que muitas vezes você encontra notícias, né, que baleias estão aportando tal criptomoeda, mas isso não interfere muito no preço também, né, pessoal? Não interfere muito no preço do gráfico, pois os movimentos são ocultos, né, pessoal? E sendo ocultos assim, as massas não conseguem acompanhar, né? Não conseguem surfar muitas vezes movimentos de baleias, né? Na maioria das vezes, as massas, os sardinhas não conseguem acompanhar. Então, pessoal, explicando mais detalhadamente, a Dark Pool ela é um local privado que facilita o câmbio de instrumentos financeiros. É diferente de uma exchange pública, né, como uma Binance, por exemplo, porque não existe um livro de ofertas visível aos trades. Esse livro de oferta fica visível somente depois que a ordem é executada. Senão seria muito fácil para um trade pequeno lucrar, né, pessoal? Iria ver no livro de ofertas que existem aí quantidades absurdas de compra, eles iriam surfar esse movimento, mas não é assim que acontece. A liquidez em mercados de Dark Pool é chamada de liquidez Dark Pool. E a maior parte desses trades em Dark, né, desses trades Dark Pool é realizados em blocos de trade. Um bloco de trade é uma transação de uma grande quantidade de um ativo a um determinado preço. Então, pessoal, explicando um pouco melhor, as baleias, né, elas identificam aí ordens, por exemplo, de compra, onde existe aí no gráfico existe uma demanda muito forte por compra em um certo ponto do gráfico, e as baleias elas aproveitam e compram junto, né, pessoal? Então fica meio que camuflado aí a entrada de capital, né? As Dark Pools surgiram em 1980 e têm sido utilizadas principalmente por investidores institucionais que efetuam trades de grandes quantidades de títulos. O uso dessas Dark Pools permite que as instituições façam ordens e negociem sem revelar publicamente suas intenções. Essa é uma característica útil, pois as intenções de comprar ou vender grandes quantidades de um ativo pode ter um efeito prejudicial nos trades, antes que exista a chance de executá-las. As Dark Pools cresceram e se tornaram uma parte considerável dos mercados globais de ações. E esse artigo, né, pessoal, aqui da Binance, né, essa notícia aqui, esse artigo aqui está no site da Binance, ele analisa esse potencial impacto aí dentro das criptomoedas, né? Quais que seriam as vantagens de se usar uma Dark Pool? Teria a vantagem da redução do impacto relacionado ao sentimento de mercado, né? Os traders que desejam negociar quantias maiores podem ocultar as suas intenções do público geral. Outro impacto aí seria a melhoria de preço. A correspondência dos trades geralmente é feita com base na média da melhor oferta e preço de venda disponíveis. Nesse caso, tanto o comprador quanto o vendedor obtêm um trade mais favorável do que no mercado aberto. O comprador compra mais barato e o vendedor vende por um preço maior. E outra vantagem é que não há slippage, né, pessoal? Slippage seria aí uma taxa de corretagem, né? Como a maior parte dos trades de Dark Pool é feita em trades de bloco a preços pré-determinados, os trades têm a certeza de que serão capazes de executar toda a operação, né, pelo preço previsto sem a ocorrência de slippage. Slippage, que é deslizamento, seria aí uma tolerância que tem nas taxas, né, pessoal? Digamos que não é uma taxa que não é fixa, né? Não é fixa essa taxa nas negociações. O slippage está relacionado aí geralmente com a liquidez de mercado, né, pessoal? E quais que são os efeitos aí negativos das Dark Pools, pessoal? Conflito de interesses. Como o livro não é visível, não existe garantia de que um trade foi executado com o melhor preço possível. Se a instituição que facilita a operação de trade tiver um conflito de interesses, ela poderá ocultar os preços reais do mercado.
Complicado isso, né, pessoal? Gráfico manipulativo. Outro efeito prejudicial é o próprio efeito prejudicial sobre os efeitos do mercado. Se a maioria dos trades ocorrer em dark pools, os preços nas exchanges públicas podem não refletir o mercado real. Boa parte dos investimentos e dos trades dependem do fluxo livre de informações, e as dark pools dificultam essas informações, né, pessoal? Além de vulnerabilidade a traders de alta frequência. As dark pools podem ser um ambiente ideal para práticas predatórias de traders de alta frequência. Se eles tiverem acesso privilegiado aos dados do livro de ordens, poderão executar ordens grandes e tirar proveito de trades inocentes. Dark pool também permitem outro método conhecido como ping, que inclui o envio de um grande número de pequenas ordens para mapear uma ordem oculta de grande valor. É aquela história, né, pessoal? O trade vai fazer, a baleia ou a instituição vai fazer uma grande compra, ela fraciona essa grande compra em várias operações para também ocultar, né, pessoal, o grande movimento, né? Isso é usado para medir áreas de liquidez na carteira de ordens e oferece aos traders de alta frequência uma vantagem que pode ser considerada prejudicial ao mercado. Então, pessoal, aquela história de seguir as baleias é a mais pura verdade, né? Outra consequência aqui prejudicial ao mercado seria o menor tamanho médio de traders. Desde quando surgiu as dark pools, o tamanho médio de traders dark pool diminuiu significativamente. Isso indica que não são apenas instituições financeiras que estão usando dark pools para negociar grandes quantias. E esse fato torna sua existência muito menos atraente e possivelmente até prejudicial para o mercado global. A execução de ordens menores em exchanges com uma carteira de ordens publicamente visível pode levar a um mercado mais saudável. E existem também as dark pools descentralizadas. Semelhante às dark pools dos mercados de ações tradicionais, as dark pools para trade de criptomoedas estão disponíveis em algumas plataformas de trading. As dark pools descentralizadas possuem a vantagem de métodos de verificação digital mais seguros, quando comparados às dark pools tradicionais. Os protocolos descentralizados de dark pools são capazes de manter um preço justo de mercado para todos os participantes, sem que haja possibilidade de manipulação de preços. Em trades que envolvem múltiplas blockchains, os atomic swaps, né, pessoal, conhecido, cross-chain, poderiam ser usados para facilitar trades sem a necessidade de um intermediário. As dark pools descentralizadas também podem empregar outras tecnologias criptográficas, como Zero Knowledge Proofs, prova de conhecimento zero, para verificação da integridade das transações na dark pool. As dark pools também podem ser úteis nos mercados de criptomoedas ilíquidos, pois permitem que os trades executem transações maiores sem a slippage, né, pessoal, que é a taxa de deslizamento. Embora uma ordem de maior tamanho possa ter um impacto considerável em um mercado ilíquido, o mesmo trade pode ser executado em uma dark pool sem slippage. Por causa da falta de traders institucionais no ambiente das cripto, as dark pools tiveram um efeito menor nos mercados criptomoeda, mas isso pode mudar no futuro. Segundo, né, pessoal, a própria Binance nessas informações. Devido à total falta de transparência, as dark pools têm sido objeto de controvérsia desde a sua criação. Ocultar a maior parte do volume de trade não é uma propriedade desejável quando se trata de qualquer mercado. Com os desenvolvimentos recentes nos métodos de verificação criptográfica, o uso de dark pools pode se tornar mais seguro. Os protocolos de código aberto podem ser criados de modo que possam manter as mesmas regras de modo verificável para todos os participantes, o que reduz o uso de usar as dark pools. Então, pessoal, aqui segundo a própria informação, né, segundo a própria explicação da Binance, o mercado cripto é menos afetado pelas dark pools. Eu acredito que não está totalmente viável, né, pessoal? A gente sabe que o mercado criptográfico também é muito manipulável, né? Principalmente aquelas moedas menores, né? Aquelas moedas menores que têm menos liquidez, aí as baleias manipulam mais facilmente. Aí você pode perguntar, tá, então seria só seguir as baleias que eu conseguiria pegar os movimentos, e como que eu consigo fazer isso? Existem sites, pessoal, aí que rastreiam, né,
movimentação de baleias, compras e vendas. A gente sabe também que não pode confiar sempre em baleias, né? Às vezes, e também muitas vezes, elas estão comprando ou vendendo algum preço só para manipular as massas, levando a acreditar que aquela criptomoeda vai subir ou descer, né, pessoal, para eles comprarem ou venderem a um preço melhor. Então tem que ficar esperto, tem que estudar sempre a fundo as criptomoedas, né, pessoal? É o que eu sempre digo, fazer as análises, fazer uma análise bem aprofundada aí para só assim tomar a sua decisão de compra, né? Tem, por exemplo, aqui um site, pessoal, interessante, é whalestates.com. Irei deixar no link na descrição do vídeo, pessoal. Esse site aqui ele identifica as movimentações das maiores baleias da rede Ethereum, né? Que são onde estão os maiores, e tem mais projetos, né, pessoal? Estão os projetos mais promissores, né, digamos assim, a maioria dos melhores projetos. Na verdade, esse site, pessoal, ele rastreia qualquer rede onde as baleias estão atuando. Como o Ethereum, também tem aqui, eu posso rastrear as baleias da rede BNB, eu posso rastrear da rede Phantom, Polygon e Avalanche, né? Site aqui muito bem estruturado, né, pessoal? Tem sentimento de mercado, que é um indicador muito viável, né, para a gente analisar. Aqui, se eu vim, vamos voltar aqui para Ethereum, pessoal. Rede da Ethereum, eu posso escolher aqui a quantidade de carteiras, né, desde 100, tem 100, 500, tem 100, 500 mil, 2.000 e 5.000 carteiras que eu posso analisar, mas 100 são as 100 maiores, né? Se eu vim aqui em segurando, que seria a atividade de hold, né, pessoal, eu consigo ver aí quais que são as principais moedas que as baleias da rede Ethereum estão holdando, né, pessoal? No caso, Ethereum, stablecoins, o STC, o STT, né, pessoal? As baleias estão segurando aí esse momento de queda, né, pessoal? As baleias estão protegendo o capital em stablecoins, né? A gente sabe disso, para comprar mais adiante, né? Shiba Inu, por incrível que pareça, também está sendo muito holdada. Essa moeda que eu não conheço, DAI, pessoal, protocolo DAI, moeda, criptomoeda DAI, entre outras, né, pessoal? Então a gente pode ter um parâmetro de quais moedas as baleias estão segurando mais, né? Vale lembrar, né, pessoal, que você sempre deve fazer aí sua análise, estudar bons projetos, né? Projetos bem fundamentados aí, e nessa época de queda acumular, né, pessoal, visando aí o próximo ciclo de alta, né? Dessas moedas que estão aqui sendo guardadas pelas baleias, eu tenho vídeo da Chainlink, tenho vídeo a respeito de várias outras moedas também, pessoal, interessantes, tokens aí da rede ERC20. Então, pessoal, o vídeo seria esse a respeito, só para vocês conhecerem o conceito de Dark Pool, né, pessoal? Que é aí, digamos, a grosso modo, é a ocultação das maiores operações, né, pessoal, de baleias e instituições. Fique sempre atento, né, pessoal, a parâmetros quando você vai estudar uma criptomoeda, como a quantidade em porcentagem de tokens que aquela moeda tem na mão da equipe, né, e também na mão de baleias. Por exemplo, aí se poucas carteiras têm uma porcentagem altíssima do token, como 40, 50 ou 60%, essas carteiras são de baleias, né, pessoal? Você já pode ficar aí alerta que essa moeda tem fortes chances de ser altamente manipulável, né, pessoal? Se a maioria dos tokens estão em mãos de baleias, essas baleias podem vender quando quiser, em conjunto, pior ainda, desabando assim o preço da moeda. Então você tem que ficar esperto com a movimentação de baleias, né, pessoal? Isso também se enquadra seria uma outra métrica importante para se analisar, né, uma criptomoeda. Eu tenho dois vídeos, né? Um vídeo que eu falo sobre uma das métricas mais importantes ao se analisar uma cripto, irei deixar no card, pessoal, e também tem um outro vídeo
sobre a importância da comunidade para uma criptomoeda, que também é um negócio importante de se analisar. Pessoal, o vídeo era esse. Se gostaram do vídeo, deixem aí seu like, deixem nos comentários sugestões, e é isso aí. Fui, valeu!